Vamos iniciar com oração, pedindo a graça de Deus sobre esse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o nome do Senhor, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, o Senhor nos dirige, e nós somos abençoados quando nós confiamos no Senhor, na sua palavra, e procuramos dirigir nossa vida, como também a vida da igreja, nos caminhos do Senhor e segundo a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa também nos abençoar nesse momento em que, juntamente com irmãos de nossa congregação e outros irmãos interessados em conhecer um pouco mais sobre a prática das igrejas reformadas e como elas aplicam de acordo com a palavra de Deus. Nós pedimos então a tua bênção sobre esse momento, ilumina o teu servo e também abençoa todos que estão acompanhando esse estudo. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Ok. Então, na semana passada, na quarta-feira passada, esse é o terceiro estudo agora. Nós tivemos 2 estudos anteriormente a este. O primeiro foi uma abordagem mais geral. Ficou melhor. O primeiro, então, foi uma abordagem mais geral falando sobre por que as igrejas reformadas têm um regimento. Então, as igrejas reformadas usam um regimento para favorecer o relacionamento entre as diversas igrejas que fazem parte da confederação, da mesma forma que ela usa as confissões para unir as igrejas na mesma fé. E, obviamente, que tanto o regimento como as confissões e os credos antigos, eles devem refletir a verdade da palavra de Deus, que a palavra de Deus está acima de tudo. Nenhum documento está ao lado e muito menos acima da palavra de Deus. As confissões são ecos da palavra de Deus e o regimento reflete o entendimento da igreja na prática. Então, como a igreja ela aplica, ela pratica as doutrinas no seu relacionamento comum entre igrejas. Então, no primeiro estudo, nós falamos um pouco mais sobre essa importância e necessidade de termos um regimento para reger o relacionamento entre igrejas. O segundo, na semana passada, nós introduzimos o assunto dos ofícios, porque no regimento das igrejas reformadas, ele está dividido em partes, e a primeira parte trata justamente dos ofícios eclesiásticos, os ofícios na igreja cristã. Então, na semana passada, nós tratamos particularmente sobre o caminho para os ofícios. Então, de maneira geral, ministro da palavra, presbíteros, diáconos, como eles chegam a ser ordenados nos ofícios. Então, falamos sobre esse caminho, passando pelas qualificações, pelo envolvimento da igreja por meio da eleição e também o papel do conselho na sua responsabilidade de, então, ordenar os homens que vão trabalhar nos respectivos ofícios. Mas então, essa primeira parte do regimento até o artigo 15 está tratando particularmente sobre o ofício de ministro da palavra. Então, depois esse artigo 3, o artigo 3 que tratou sobre o caminho para os ofícios, do artigo 4 até o 15, vai explicar mais particularmente o ofício de ministro da palavra. E a razão para isso é que, diferentemente do presbítero e do diácono, o ministro da palavra, além daquelas fases que é comum aos ofícios de diácono e presbítero, eles devem ser homens que mostram as qualificações bíblicas, devem ser eleitos pela igreja e ordenados, então, pelo conselho. No caso do ministro,
há uma série de elementos particulares que funcionam mais especificamente no ofício do ministro, por causa da ligação dele com a igreja local e do seu papel como o proclamador. Hein? Então, o que a gente vai fazer nos próximos artigos, até o artigo 15, né, que está tratando de ministro da palavra, a gente vai dividir em 3 partes. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a preparação para o ministério da palavra. Depois a gente vai falar sobre o trabalho propriamente dito do ministro. Depois ainda sobre a instalação do ministro em uma igreja local e as responsabilidades da igreja sobre esse ministro. Eu disse 3, mas na verdade são 4, né? Então a gente vai dividir até o artigo 15, os próximos artigos até o artigo 15, a gente vai dividir em 4 partes. Essas 4 partes vão falar sobre o ministro da palavra, o ofício de ministro da palavra. Então nós vamos tratar sobre a preparação do ministro, o trabalho do ministro, a instalação do ministro na igreja e a responsabilidade da igreja com o ministro, tá bom? E eu espero então que, compreendendo essas partes relacionadas com o ministério da palavra, isso contribua bastante para o nosso entendimento e assim nós honrarmos o ministério da palavra e amarmos esse ministério que é o início da igreja cristã. Os estudos anteriores, para quem está talvez entrando hoje pela primeira vez, podem assistir os 2 programas anteriores que já estão no canal da igreja no YouTube, tá bom? Outra coisa é, se alguém não tem acesso ao regimento das igrejas reformadas do Brasil, você pode baixar o aplicativo IRB Docs. Eu vou colocar o link aqui nos comentários, porque então você pode acessar o link e baixar o aplicativo, porque nesse aplicativo tem o regimento das igrejas reformadas do Brasil, como tem também outros documentos, o inário e futuramente as atas também vão ficar disponíveis nesse aplicativo, tá bom? Coloquei aqui na descrição. Ainda mais uma coisa, antes de prosseguir, o pastor Jimmy Whittaker, ele já tem um curso completo no regimento das igrejas reformadas no Brasil. Então eu vou colocar também o link aqui. Por quê? Porque o pastor Jimmy fez um trabalho belíssimo de explicação dos artigos do regimento. Por que, então, eu estou fazendo esse estudo? Não já tem aquele lá, não bastava indicar? Então, eu não estou deixando de indicar, porque eu acho que é extremamente necessário o pastor Jimmy estar tratando tecnicamente, historicamente, os artigos. O que eu estou fazendo aqui nesses estudos tentando, eu vou usar a palavra complementar, mas ele também fala um pouco sobre isso lá, mas eu estou aqui mais focado em como isso funciona na prática nas igrejas. Então, se você assistiu o programa da semana passada, você percebeu que eu não estou abordando a parte histórica do regimento e do artigo, eu não estou tratando o artigo tecnicamente, mas basicamente como esse artigo funciona na prática na igreja. Então, nós temos um artigo. É só um papel de enfeite, no caso das igrejas reformadas? Não. A prática na igreja, se você for para uma igreja reformada, a prática lá é exatamente aquela que está descrita no regimento. Então, isso é o objetivo aqui desse estudo. Então, vamos lá. No estudo de hoje, nós vamos tratar, então, sobre essa preparação para o ministério da palavra. Então, eu quero começar lendo aqui os artigos 14 e 15, que são os artigos que falam sobre a formação teológica e o seminarista. Então, o artigo 14 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil diz assim: formação teológica. Cabe às igrejas cuidar da formação teológica dos seus futuros ministros da palavra, conforme as decisões dos concílios, com base em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Talvez você já conheça esse texto que o regimento está citando, mas eu vou ler aqui para você, versículo 1 e versículo 2, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2.
Tu, pois, meu filho, deixa eu botar aqui o meu óculos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então, o apóstolo Paulo, como um apóstolo de Cristo, ele transmitiu os conselhos de Deus para o amado Timóteo e dá a Timóteo a incumbência de continuar transmitindo esse conhecimento para a próxima geração de oficiais da igreja, para que também esses oficiais, tendo recebido esse conteúdo do pastor Timóteo, possa então transmitir isso também a outros e assim sucessivamente. Por isso, quando nós até falamos sobre sucessão apostólica, mas não como Roma faz, nós não falamos sobre uma sucessão ininterrupta de um bispo, mas nós falamos sobre a sucessão ininterrupta do conteúdo do Evangelho, da Palavra de Deus. Então, essa mensagem que nós ouvimos dos nossos pais na fé, nós recebemos e transmitimos-la para a próxima geração, e assim a verdadeira fé é preservada na igreja, coluna baluarte da verdade, e isso sucessivamente. Então, aprendemos de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que esse conteúdo, que é a verdade do Evangelho, o Evangelho enquanto conteúdo, não apenas a fé como confiança, mas o Evangelho como conteúdo, ele deve ser preservado e transmitido à próxima geração. Então, é uma responsabilidade da igreja. Então, cabe à igreja cuidar da formação teológica dos seus futuros ministros da palavra. Então, conforme o princípio que nós tiramos aqui, então é responsabilidade da igreja preparar os homens que vão continuar transmitindo esse conteúdo, esse conhecimento para as próximas gerações. Então, a igreja ela não pode ficar parada esperando que as coisas aconteçam, mas ela deve ativamente se envolver na preparação dos homens que vão servir no ofício de ministro da palavra. Então, os passos anteriores está incluído naquele artigo 3 que nós vimos na semana passada, que fala sobre os caminhos do ofício. Só que aquele caminho que o regimento está apresentando serve para todos os ofícios. Agora, adicionamos aquilo que está dito no artigo 3, no caso do ministro da palavra, mais algumas exigências. Então, a responsabilidade da igreja de promover a formação teológica daqueles que serão os futuros ministros da palavra da igreja, ministros da palavra da igreja. Então, o regimento fala sobre formação teológica. A formação teológica não necessariamente significa um seminário, hein? Até porque quando a gente volta no tempo, os primeiros, e como a gente está lendo aqui em Timóteo, capítulo 2, versículo 2, da segunda carta, o Timóteo, como pastor, ele vai preparar homens para que esses homens passem adiante para outros e assim sucessivamente. Então, não está falando de uma escola, de um seminário, mas da responsabilidade da igreja de fazer isso. A igreja precisa preparar teologicamente os homens que vão servir no ministério da palavra. Como ela vai fazer isso? Ordinariamente, a igreja atualmente usa seminário. Né? Houve épocas em que não existiam seminários, os alunos eram formados aos pés dos bispos, dos presbíteros, dos ministros da palavra da congregação, que transmitiu o conhecimento a eles. Mas com a tendência de crescimento e de vez em quando até necessidade, uma igreja, às vezes, ela não tem condição de dar todo o conteúdo de formação para o futuro ministro que está lá aprendendo aos pés, porque o pastor tem muitas outras demandas e seria difícil demais para ele. Então, muitas vezes, a igreja se junta com outras igrejas e então desenvolve uma formação teológica em comum a elas. E assim que surge a ideia
de seminário. Também, no caso das igrejas reformadas do Brasil, no passado, nós não tínhamos seminário próprio e nós usávamos o SPN, o Seminário Presbiteriano do Norte. Mas, à época, 15 anos atrás, 20 anos atrás, estava difícil de manter os alunos lá no SPN. Hoje o SPN está uma qualidade muito boa, por sinal, na comparação com o passado. Mas, à época, tinha muitos problemas e isso estava atrapalhando a formação reformada dos nossos seminaristas. Então, naquele momento, as igrejas reformadas tomaram a decisão de criar seu próprio seminário, buscaram a ajuda das missões estrangeiras, e então hoje nós temos o Instituto João Calvino, que então trabalha na formação dos ministros da palavra. Como qualquer seminário, então o nosso seminário vai procurar dar a formação fundamental para o nosso ministro, o conhecimento da Bíblia, conhecimento do Antigo Testamento, conhecimento do Novo Testamento, o conhecimento da teologia do Antigo e do Novo Testamento, o conhecimento sistemático das doutrinas bíblicas. Então, você vai incluir dentro disso tudo aquilo que nós conhecemos como pneumatologia, como bibliologia, escatologia, teologia propriamente dito. Mas no caso do nosso seminário, no Instituto João Calvino, nós, além do conhecimento que é comum a qualquer seminário, nós temos uma ênfase bem forte também sobre as línguas bíblicas, porque os nossos pastores eles devem começar a preparação para os sermões que irão pregar, tendo um conhecimento apropriado dos textos originais, das línguas bíblicas, hebraico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento. Então, eles não são doutores em línguas bíblicas, mas eles devem aprender suficientemente bem para serem capazes de fazer a tradução que eles vão usar no seu trabalho a partir dos textos originais. Isso vai dar uma condição melhor para esses pastores, especialmente naquelas nuances bíblicas que muitas vezes não aparecem na nossa tradução. E de vez em quando aparecem nas nossas traduções em diferentes versões, né? Então, só para você comparar um exemplo que me vem agora na mente, quando você está lendo o texto de Isaías 6, a visão de Isaías do céu, a nossa tradução, a Bíblia, na edição Revista Atualizado, fala que Isaías viu a glória de Deus e o vestido de Deus enchia todo o templo. Se você pegar a edição revista e corrigida, está lá, o séquito de Deus enchia o templo. E séquito tem a ver com o corpo de pessoas que estão ao lado do rei ali. Então não é a veste, mas são pessoas. Então é uma diferença razoável, hein? Então, como decidir sobre qual é o mais correto, digamos assim? Então, os pastores aprendem as línguas bíblicas justamente para terem um conhecimento mais apropriado da palavra de Deus e assim poder transmitir a mensagem do Evangelho com mais segurança. Outra coisa também que é ênfase no seminário, no Instituto João Calvino, é a confessionalidade. Nós somos uma igreja reformada, mas também uma igreja reformada confessional. Ou seja, nós subscrevemos a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Os ministros eles devem se comprometer com as confissões e os credos que as igrejas reformadas adotam como explicação da fé que nós professamos. Então, os futuros ministros da palavra devem conhecer bem esses documentos, Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, Cânones de Dort, os credos ecumênicos. Eles devem ter um conhecimento apropriado, adequado, tanto para ensinar as doutrinas, como também para ajudá-los no momento em que ele estiver preparando o sermão, no momento que ele estiver dando estudo, tratando, conversando, instruindo, discipulando, esse conhecimento prévio da confessionalidade da igreja possa realmente estar ali como um filtro, não é, que vai proteger o ministro de extrapolar os seus limites. Um ministro da palavra nas igrejas reformadas, ele está comprometido com o texto das confissões, não apenas com o sistema de doutrina, mas com o texto das confissões, para garantir que eles vão confessar aquilo que todos os outros ministros estão confessando a partir
dos documentos que nós temos. Então, essa ênfase na confessionalidade garante que os nossos ministros vão ensinar as doutrinas da palavra de Deus em conformidade com os símbolos de fé adotados pelas igrejas reformadas do Brasil. Então, há uma forte ênfase também em simbólica, que é o que nós chamamos de a doutrina que vai abordar os símbolos de fé da igreja, as confissões e os credos ecumênicos. Uma outra área também, então os seminaristas de nossas igrejas estão indo para o seminário com vistas a serem futuros, a serem ministros da palavra. Então, são os nossos futuros ministros da palavra. Então, o papel principal, a gente vai ver na semana que vem, o trabalho dos ministros, nós vamos ver que o trabalho principal é pregar o evangelho, é proclamar o evangelho, dentro da igreja, fora da igreja, por meio de estudo, por meio de conversas. Tudo que o ministro vai fazer é a proclamação autoritativa do evangelho. Então, o seminário também dá uma ênfase muito forte na área de pregação. Modelos de pregação, estilo de pregação, isso vai ter uma parcela de particularidade, cada um tem o seu próprio jeito, cada um tem a sua maneira, né? Isso é bem particular, cada um vai desenvolver isso, mas, via de regra, eles terão que se desenvolver na arte de profetizar. Que, no nosso caso, a arte de profetizar não é falar em línguas estranhas, mas é a arte de proclamar as verdades de Deus. Então, depois dele estudar exaustivamente as Sagradas Escrituras, em todas as suas áreas e disciplinas, ele vai aprender a manter a sua pregação dentro dos limites da confissão e vai aprender também a maneira apropriada de preparar o seu sermão e de transmitir o seu sermão à congregação. Então, tem aquelas fases de pesquisa, né? Nós estamos fazendo a pesquisa, examinando o texto, tentando identificar a mensagem principal do texto, examinando as suas partes. E então é costume nas igrejas reformadas do Brasil o ministro até escrever previamente. Isso não é uma exigência, não é uma regra, mas é um costume. Eu, particularmente, continuo fazendo. Eu me sinto muito mais seguro quando eu tenho o sermão escrito, embora no momento da pregação nós ficamos mais à vontade para falarmos, não livremente, basicamente o que está ali, mas uma vez que nós preparamos e escrevemos, então o parágrafo que está diante de mim está praticamente aqui na minha mente, então eu posso falar mais livremente. Mas o fato de que nós temos um sermão escrito, isso vai nos guiar para evitar as repetições, né? E evitar que a gente saia demais do ponto, às vezes, quando você não tem o sermão pronto como um guia. E, sobretudo, esse sermão fica disponível para que outra igreja que, por exemplo, esteja sem ministro da palavra no momento, possa fazer uso desses sermões nos cultos. Então, de fato, a utilidade de ter os sermões escritos realmente é muito grande, é muito útil. Então, mas depois ainda tem a transmissão desse sermão. Então, aprender a transmitir o sermão não é desenvolver somente técnicas de habilidade de como fazer isso, e às vezes, muitas vezes até pessoas acabam exagerando sobre isso, mas aprender a transmitir sermão de forma clara, de forma objetiva, de forma direta, de forma aplicativa à congregação. Então, pregação não é contar uma história da Bíblia para a congregação, mas soprar a mensagem do texto para a congregação. E por isso, aquela imagem, a palavra de Deus está entre o ministro e a congregação. Então, é Deus do lado de cá, a igreja do lado de lá, e o trabalho do ministro é soprar as palavras da Escritura para a congregação que está do outro lado, para que a congregação possa receber com compreensão e debaixo de oração e do trabalho interior do Espírito Santo, essa mensagem recebida pela congregação possa ter efeito. Então, essas ênfases
são necessárias para que um ministro de Deus seja fiel na sua pregação e possa fazê-lo da maneira apropriada. Então, a igreja se esforça para isso. A igreja que ama a palavra de Deus, a igreja que ama o Senhor, a igreja que se importa, a igreja que valoriza o ministério da palavra, ela vai dar muita atenção à formação dos homens que futuramente servirão no ofício. Isso dará uma garantia de que no futuro aquilo que a igreja está confessando agora será preservada no futuro, na futura geração de ministros da palavra. Uma igreja que começa a desprezar agora o ministério da palavra, por meio de não valorizar a pregação, não valorizar a preparação dos homens que servirão no ofício, o que vai acontecer é que futuramente homens com pouca capacidade de preservar essa doutrina vai sofrer, porque esses homens não terão o mesmo apreço e a mesma capacidade de defender essa doutrina, e a tendência, então, com o passar do tempo, que essa firmeza, essa resistência da igreja contra os falsos ensinos vão se desmoronar, e daqui a talvez 20, 30, 50 anos, a igreja já não existe mais. A igreja já é outra igreja. Você pode aplicar isso a uma série de outras igrejas que você conhece, hein? Você pode examinar a sua própria igreja, você pode examinar outras igrejas e ver, rapaz, essa igreja é a mesma que 50 anos atrás. É claro que em certos aspectos nós estamos inseridos dentro de uma cultura e é impossível que a cultura não tenha nenhum impacto sobre a vida da igreja, hein? Por exemplo, essa camisa que eu estou usando aqui, provavelmente há 50 anos atrás não se usava, né? Mas apesar disso, o conhecimento da palavra de Deus, as verdades confessadas 50 anos atrás nas igrejas reformadas, é basicamente as mesmas verdades e confessadas da mesma maneira que nós confessamos agora. E se nós voltarmos no tempo, 100 anos atrás, os primeiros imigrantes, ou 200 anos atrás, 150 anos atrás, os imigrantes holandeses indo para Canadá, Estados Unidos, e de lá vindo para o Brasil plantar a igreja reformada está aqui no Brasil desde essa nova geração de igreja reformada está desde a década de 70, né? Quando eu digo essa nova geração de igreja reformada, porque no período holandês a igreja reformada chegou no Brasil também com os holandeses, mas foi naquele momento expulso depois juntamente com os holandeses. Então uma nova missão de igrejas reformadas continentais chegou a partir da década de 70 e hoje tem alguns estados do Brasil. Não somos uma grande confederação. Então, se as igrejas estão conseguindo preservar a sua tradição histórica, a sua confessionalidade, o conteúdo da sua fé e o modo como confessa esse conteúdo, isso tem a ver com o comprometimento das igrejas com a formação dos seus ministros, com a formação dos futuros ministros, que preservarão, protegerão essas verdades dos falsos ensinos de fora. Então, é responsabilidade da igreja. O artigo 15, então, do regimento acrescenta alguma coisa sobre isso, porque, certo, a igreja é responsável pela formação teológica, mas também a igreja deve incentivar a congregação, e homens na congregação, e jovens na congregação, e pais que têm filhos, para futuramente os seus filhos também, pela graça de Deus, ingressarem nos seminários para servir ao Senhor também no ministério da palavra. Então, o artigo 15 trata sobre o seminarista. Então, artigo 14 sobre a igreja e o seu dever de dar a formação teológica, e o artigo 15 agora sobre os alunos que receberão a formação teológica. Então, artigo 15, seminaristas, as igrejas devem incentivar o estudo de teologia aos irmãos que demonstrarem dons para o ministério da palavra. Elas providenciarão ajuda financeira para aqueles que dela necessitam. Para o bem das igrejas e para o seu próprio treinamento, os seminaristas podem receber permissão para pregar e dirigir cultos após um exame por um concílio. Então, deixa eu rapidamente aqui, para nós não demorarmos demais. Ainda tem 2 artigos para tratar. Então,
A igreja deve incentivar e promover, então, os oficiais, por meio das conversas com homens da igreja, com os pais, devem manter esse tema da formação de novos homens para o ofício de ministro da palavra como um tema vigorando dentro da igreja. Nós temos que realmente despertar e buscar a Deus em oração, pedir para que o Espírito Santo possa despertar no coração, mas nós também temos que externamente criar um ambiente favorável para que o Espírito Santo possa usar. E assim, nunca falte na igreja homens que no seu coração desejem, mas que vejam o que o regimento está dizendo aqui. Não, a questão de ser um seminarista da igreja, com vistas a futuro ministro da palavra, em parte tem que ter um desejo no coração. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em 2 Timóteo 3, né? Aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, mas é necessário algo mais do que isso. É necessário que tenha aquelas qualificações que são listadas ali em Timóteo 3 e também em Tito 1. Então, quem é que vê essas qualificações? Um homem pode ter um desejo no seu coração de servir no ministério da palavra. Isso é ótimo, a gente está promovendo isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, alguém tem que verificar essas qualificações, e não é a própria pessoa, ele não pode dar testemunho de si mesmo. Então, esse testemunho vem de fora, vem da congregação. Então, eles devem demonstrar esse dom, esses dons, essas capacidades que apontam para o futuro ministério da palavra. Então, ele tem que ter uma capacidade intelectual para lidar com o texto, com interpretação, com explicação, com ensino, com pregação. Mas ele também deve ter dons que mostram que ele tem uma vida equilibrada, que ele tem um coração pastoral, que ele tem um testemunho dos de fora, na sua própria casa, na congregação. Então, esses sinais devem ser evidentes para a congregação. A congregação que está aprendendo seriamente sobre o ofício, e a igreja que está aprendendo a identificar com a palavra de Deus esses dons na vida de um homem, ela vai examinar e ela vai indicar ou não. De vez em quando acontece que tem jovens ou homens na igreja que até têm a ideia de fazer seminário, mas a igreja não vê nesse homem que ele tem realmente esses dons para servir no ministério da palavra. Então, avaliando como um todo, o seminarista e um homem que vai ingressar no seminário, ele não vai desenvolver esses dons no seminário. No seminário ele vai aperfeiçoar, ele vai aprender a usar melhor esses dons, ele vai aprender a aplicar esses dons, ele vai aprender a direcionar esses dons, mas esses dons ele tem que mostrar antes mesmo de ingressar no seminário. Não adianta enviar um homem para o seminário com a esperança de que lá ele vai mostrar dons para o ofício. Não, ele tem que demonstrar antes. De vez em quando, algumas dúvidas ainda ficam no próprio seminarista ou ainda na igreja que está avaliando, mas não podem ser dúvidas tão fortes que realmente desestabilizem esse processo. Não. Esse homem já deve mostrar, antes de ir para o seminário, esses dons. Então, na nossa igreja, o que é a prática? Que um homem da igreja que vai ser enviado para o seminário, se ele recebeu indicação de alguém da congregação, os presbíteros do conselho vão tratar isso, vão tomar uma decisão sobre isso, mas antes de de enviá-lo para o seminário, eles vão apresentar essa situação à congregação para ter o apoio da congregação antes de levar para o seminário, hein? Porque os presbíteros têm uma responsabilidade de conduzir todo o processo, tanto da preparação, como depois aqueles passos que está lá no artigo 3 do regimento, que são os passos até que seja ingressado no ofício. O conselho é responsável por tudo isso, mas ele sempre está fazendo uso da sabedoria de Deus no meio da congregação. Então, a congregação, no nosso caso, o seminarista, para ir oficialmente ao seminário como seminarista da igreja, então ele precisa ser aprovado pelo conselho e pela congregação. É possível que alguém que queira ir, não, eu quero ir, eu não estou necessariamente pensando em ser ministro da palavra, não.
Mas eu quero aprender teologia, eu tenho condição de pagar, eu posso ir. Pode, ele pode pedir uma carta de testemunho e ingressar no seminário. Isso é uma coisa. Ele vai ser um aluno lá no seminário. Mas o seminarista da igreja é aquele que é enviado pela igreja com vistas ao ministério da palavra. Ele pode até não chegar a ser um ministro da palavra, mas ele está sendo enviado com esse objetivo. Nesses casos, como é de interesse da própria igreja, de que o seminarista, de que esse homem vai para o seminário, vai ser preparado e a igreja vai ficar orando para que tudo dê certo e no futuro ele seja um ministro da palavra para servir nas igrejas, a própria igreja então vai providenciar aquilo que é necessário para que ele realize bem os seus estudos lá. No nosso caso, o Instituto João Calvino e os nossos seminaristas, eles são seminaristas de tempo integral. Então, o nosso seminário é lá em Aldeia, no CTA, é bem retirado, é muito difícil conciliar os estudos lá com certos trabalhos. Alguns trabalhos, eventualmente, ainda dá para fazer. Trabalhos que são por internet ou que você não precisa se deslocar com muita frequência. Talvez dê para combinar alguma coisa, mas em geral não. Eu, particularmente, eu tinha um comércio, eu tive que abrir mão dele quando eu fui para o seminário na época. E esse é o caso de praticamente todos os nossos seminaristas, né? Com algumas exceções que ainda continuam fazendo algum tipo de trabalho, na grande maioria eles cessam todo o trabalho para se dedicar em tempo integral. Existe uma regra no nosso seminário que a gente procura aplicar, que é o seguinte: para cada hora dentro da sala de aula, 3 horas de estudo fora para dar conta daquilo que ele está aprendendo aqui em sala de aula. E também para dar conta dos trabalhos que ele tem que produzir, né? Então, para cada hora em sala de aula, 3 horas fora. Então, se ele teve aula de 9 a meio-dia, que geralmente é o horário da manhã, então, 3 horas em sala de aula, vezes 3 horas fora, mais 9 horas. Então, num dia, em média, o aluno deve dedicar 12 horas para que ele tenha um bom aproveitamento daquilo que aprendeu em sala de aula, daquilo que ele deve desenvolver na continuação fora da sala de aula. Então, é difícil que ele vai conciliar trabalho com esse estudo empenhado. Por isso, então, as igrejas vão providenciar ou um complemento. Se ele tiver uma parte, a igreja vai complementar, e até se for necessário, a igreja vai se esforçar para que esse seminarista tenha o sustento apropriado durante o tempo que ele está lá no seminário. Quando ele termina o seminário, no nosso caso, nas igrejas reformadas do Brasil, então depois dos 4 anos de estudos acadêmicos, ele vai ter 1 ano de estágio. Em alguns seminários, o estágio é feito ao longo de todo o tempo, né? No nosso caso, a gente até já pensou em fazer isso, mas as igrejas acham que é melhor que mantenha-se assim. Depois que ele termina os 4 anos de estudos acadêmicos, eles vão para uma das igrejas passar 1 ano lá, em média. Pode ser um pouquinho menos. Mas perto de 1 ano eles vão passar numa igreja onde naquele momento eles vão aplicar tudo na prática, tudo que eles estão aprendendo no seminário. E eles fazem isso debaixo da tutoria de um pastor, o pastor local, de preferência, né? De vez em quando pode acontecer de não ter um pastor naquela congregação, então outro pastor fica supervisionando. Mas a ideia é que então ele vai para o estágio em uma igreja para trabalhar com um conselho, para pregar e assim ele desenvolver na prática aquilo que ele aprendeu durante o período lá. Só para dizer que no seminário, ao longo do seminário, ele já fez muitas provas, ele já pregou muitos sermões no seminário. No nosso caso, o primeiro ano não tem pregação, é o ano preparatório, mas no segundo ano ele já tem que apresentar 2 propostas de sermão, ele tem que pregar esse sermão e ser avaliado nesse sermão. No terceiro ano, então, vai para 4 sermões, que durante 1 ano ele vai ser examinado nesses sermões, e no 4º ano, então, mais 6 sermões. Então, 12 sermões ao longo do período são sermões que não estão só sendo pregados, mas eles estão sendo pregados e avaliados e criticados por alunos e também pelos professores. Então, quando chega no final dos 4 anos, ele encerra o período acadêmico, ele faz o primeiro exame no concílio para então ir para o estágio. Se ele não passar nesse exame do concílio, ele nem para o estágio vai. Ele tem que ficar mais um pouco
e depois fazer outro exame, em outro concílio. Então, nesse concílio, ele vai basicamente ser avaliado nas confissões, ele tem que demonstrar que ele é capaz de se manter dentro dos limites das confissões. Isso é para proteger a igreja de qualquer ensino estranho às nossas confissões. Então, ele tem que ser capaz de pregar a palavra de Deus, expor os textos bíblicos, mas sem ir contra aquilo que nós confessamos, como igrejas reformadas, ser a exposição fiel da Escritura. Então, se ele for aprovado no sermão, se depois ele for aprovado nas confissões, então ele vai para o estágio. Se ele for reprovado no primeiro exame de sermão, que primeiro é sermão e depois as outras disciplinas, se ele for reprovado de sermão, então ele nem continua nas outras, porque sermão é fundamental. Ele pode até ser aprovado em sermão e demonstrar alguma fraqueza em alguma outra área e o concílio julgar que isso não compromete que ele vai para o estágio. Mas se ele for reprovado em sermão, que é a principal coisa, então não adianta, ele nem vai fazer as outras. Ele vai remarcar o exame. Então ele passa 1 ano estagiando em uma igreja. Depois de 1 ano estagiando em uma igreja, supervisionado pelo tutor, participando de reuniões do conselho, eventualmente de algumas visitas junto com presbíteros e diáconos do conselho, isso aí a critério do conselho, não é necessário porque ele não é um oficial local, mas algumas visitas que são de consolo, para também ele se exercitar. Então, quando chega no final do estágio, ele vai agora pedir um novo exame, que é o que a gente chama de exame de elegibilidade. Então, você está vendo aqui na parte final, ó, para o bem das igrejas e para o seu próprio treinamento, o seminarista pode receber permissão para pregar e dirigir os cultos após o exame de um concílio. Então, isso é esse primeiro exame para ir ao estágio. Então, ele ainda é um seminarista, mas ele está recebendo autorização, se ele for aprovado, para pregar os seus sermões próprios durante o período de estágio naquela igreja onde ele está estagiando. No final, agora, ele vai... Agora, volte para o artigo 4, se você tiver com o regimento aí. No artigo 4, é o exame final, a gente chama de exame de elegibilidade, que é aquele exame que, se ele passar, ele vai ser declarado elegível, ele vai receber um certificado. Então, isso não é que ele concluiu o seminário, que ele concluiu o seminário, ele já fez isso lá depois do 4º ano, antes de ir para o estágio. Que ele já pode pregar seus próprios sermões, ele já recebeu isso quando ele foi para o estágio. A declaração de elegibilidade inclui a formação acadêmica, inclui uma aprovação no período de estágio e agora o exame final. Esse exame final, então, vai abarcar todas as disciplinas bíblicas que ele estudou no seminário. Então, ele vai fazer exame de hebraico, ele vai fazer exame de grego, língua hebraica, língua grega, ele vai fazer exame de exegese do Antigo Testamento, exegese do Novo Testamento, ele vai mostrar conhecimento do Antigo Testamento, conhecimento do Novo Testamento, ele vai ser examinado na área de ética pastoral, como ele vai abordar os diversos temas éticos, ele vai ser examinado em como ele vai tratar pastoralmente as famílias nas variadas circunstâncias e problemas que podem surgir no ministério pastoral. Ele vai ser avaliado em teologia sistemática, ele vai ser avaliado nas confissões da igreja, ele vai ser avaliado de novo em sermão. Então, esse agora é o exame final. Nesse exame final, então, é um exame muito mais demorado do que aquele que foi para o estágio, porque ele é completo. Eu acho que talvez umas 3 ou 4 horas de sabatina, mais ou menos, porque são várias disciplinas, hein? Então isso torna o exame realmente bem longo, bem cansativo, exaustivo, em certa medida estressante, mas quando a gente como seminarista estava sendo examinado, um pastor citava um provérbio para dizer, olha, tem que espremer o leite para sair manteiga, hein? Então, a pressão realmente é muito grande, mas então o resultado é o melhor que o seminarista pode dar. Então ele não vai chegar no seu máximo, mas ele vai dar o melhor que pode naquele contexto. É importante, é útil para ele. Então, veja o que o artigo 4 diz.
podem ser declarados elegíveis para o ministério da palavra somente aqueles que concluírem um curso teológico aprovado por um concílio. Então, nós já mencionamos que nós temos um seminário para isso. Passarem por o exame de um concílio. Então, agora, não aquele primeiro exame que foi para ir para o estágio, né? Ele recebeu autorização para pregar os sermões próprios para ir para o estágio. Agora é o exame final, foi aprovado nesse concílio. Então, os que assim forem declarados elegíveis, chamamos proponentes, e ele tem permissão para pregar e dirigir cultos. Então, naquele primeiro exame, ele recebeu a autorização para pregar naquela igreja onde ele está estagiando, debaixo daquela tutoria do ministro que está auxiliando. Agora, ele é mais uma vez aprovado, só que agora ele é declarado elegível. Ou seja, ele pode agora receber um chamado para ser ministro, pastor, em qualquer igreja da confederação. Isso eu vou explicar melhor na próxima semana, tá? Sobre o ingresso dele. Na próxima semana vai ser sobre os deveres de ofício. Então, depois a gente vai trabalhar sobre o trabalho do ministro na igreja, tá bom? Então, a gente vai chegar lá ainda, podem esperar um pouquinho. Agora, então, é dizer que, ordinariamente, um homem, para chegar a ser um ministro da palavra nas igrejas reformadas, ele precisa ter dons visíveis na sua vida, demonstráveis na sua própria congregação, deve ter a recomendação do conselho, deve ter a aprovação da igreja, deve realizar com proveito os 4 anos de seminário, com as devidas ênfases nas línguas bíblicas, na confessionalidade e na pregação, deve ter um bom aproveitamento durante o seminário, durante o estágio. Então tem aquele primeiro exame para o estágio e depois deve ser aprovado no último exame e então ser declarado elegível para receber esse certificado de elegibilidade, então poder receber chamado de qualquer igreja. Mas nós temos um artigo, artigo 7, se você está com o regimento, aí você pode ir para o artigo 7, dons excepcionais. Então deixa eu ler rapidamente aqui e a gente vai concluir com isso. Aqueles que não tenham feito um curso normal de estudos teológicos não serão admitidos ao ministério da palavra. Então, ordinariamente, tem que ter o curso teológico conforme lá o artigo 4. A não ser que tenham dons visíveis de piedade, humildade, modéstia, boa inteligência e discrição, bem como dom de oratória. Então, tudo que um homem ordinariamente tem que demonstrar que tem, por meio de evidenciar isso na igreja, de ser aperfeiçoado no seminário, de demonstrar isso nos concílios, nos exames de concílios, hein? Quando tais homens desejarem servir no ministério da palavra, eles serão examinados por um concílio para que possam propor seus sermões nas igrejas. Propor aqui, lembre da palavra proponente lá do artigo 4, tá? Depois serão examinados conforme normal no artigo 5 para que sejam declarados elegíveis. Então, ele recebe esses homens. Eventualmente pode ter um homem na igreja com muita capacidade, autodidata, e está muito claro para a sua igreja que ele é tão capaz, e ele está tão preparado, que ele não é necessário que ele passe os 4 anos no seminário. Ele pode fazer o exame prévio, para então passar um período em uma igreja, e depois então um exame final para se tornar elegível ao ministério da palavra. Então veja aqui, quando tais irmãos desejarem servir no ministério da palavra, eles serão examinados por um concílio para que possam propor seus sermões próprios. Então, exame para propor sermões próprios. Depois serão examinados conforme normal, ou seja, aquele exame final que os seminaristas fazem, ele também vai ter que fazer. Então, é possível prescindir dos estudos acadêmicos no seminário, mas ele ainda terá de demonstrar no exame final que ele tem a mesma capacidade do seminarista de conhecimento de todas as disciplinas bíblicas que ele vem estudando e ser examinado como qualquer seminarista e então adentrar no ofício de ministro da palavra.
Então, essa situação do artigo 7 é aquela situação especial, extraordinária, não corriqueira. Por exemplo, nesses anos de confederação, nós agora temos um caso que está sendo examinado de um homem que demonstra ter muita capacidade, ele não chegou a fazer os 4 anos de estudo acadêmicos, muito embora ele pagou várias disciplinas do seminário paulatinamente ao longo dos anos, e realmente ele mostra muita capacidade. Então o concílio, o próximo concílio agora em agosto, vai tratar desse caso e tomar uma decisão se reconhece ou não os dons extraordinários desse irmão, e então ele possa propor seus sermões e depois ser examinado conforme o normal, como diz aqui o artigo. E depois serão examinados conforme o normal do artigo 5, que a gente vai tratar em outro momento. Tá certo? Então, esse artigo 7 fala sobre dons extraordinários. São aquelas situações extraordinárias onde homens demonstram os mesmos dons que indicam sua capacidade para o ofício e também demonstra que ele é capaz, ele tem sido capaz de, mesmo sem o seminário, adquirir o conhecimento e, portanto, está apto a fazer o exame e, se aprovado, então, ser declarado elegível para receber chamado de uma igreja. Então, esse é uma situação especial. Então, revisando o nosso estudo de hoje, nós indicamos no início desse estudo que essa primeira parte do regimento trata de ofícios, e particularmente do artigo 4 até o artigo 15, está tratando do ministro da palavra. O artigo 3 falou geralmente sobre o ingresso nos ofícios, tanto ministro, como presbítero, como diácono. Depois ele passa a tratar particularmente o ministro, então do artigo 4 até o artigo 15. E nós vamos dividir isso, então, desses artigos em 4 partes e estudar por parte. Então, a gente hoje falou sobre a preparação do ministro, aquele que vai ser ministro da palavra, então ele tem que receber a devida preparação. Então, deve ser alguém que demonstre dons, que vai ser aperfeiçoado no seminário, que vai ser examinado e que, então, aprovado, é declarado elegível. Então, a partir daí, na semana que vem, a gente tem a segunda parte, que é a instalação dele na igreja. Como funciona? O ministro, depois que ele é aprovado, no caso de seminarista, né, a gente vai ver isso também. Depois de aprovado pelo concílio, ele vai ser agora ordenado e instalado na igreja. Tá bom? E depois, então, a gente vai ver sobre o trabalho que ele realiza na igreja e, por fim, a responsabilidade da igreja para com esse ministro da palavra. Aí fala de sustento, vai falar sobre a aposentadoria, sobre o vínculo dele com a igreja. Tá bom? Bem direitinho. Eu espero que tenha sido bom você que está acompanhando esse estudo até agora. Eu espero que tenha sido útil. Depois, esse programa, esse estudo vai ser editado, porque tem muita fala antes e depois aqui que não precisa. E depois a gente arquiva ele lá no canal da igreja no YouTube, tá bom? E você pode depois rever e compartilhar com outras pessoas. Lembrando que eu comecei esse programa recomendando que já existe um estudo completo no Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil, que foi preparado pelo pastor Jim Whitevin. O que eu estou fazendo aqui agora é tentando ser mais prático e explicando como funciona o regimento na prática nas nossas igrejas. O pastor Jim, ele explorou belíssimamente o aspecto histórico do regimento, o significado de cada frase, os termos técnicos, e também procurou aplicar. Mas eu estou dando mais ênfase nesse aspecto da aplicação do artigo na igreja. Porque a gente sabe, eu mesmo tenho ouvido de algumas pessoas, que na sua igreja tem um documento lá, mas na prática isso não funciona. Não, no nosso caso não. A prática das igrejas reformadas é conforme aquilo que elas se comprometeram a ser e fazer no regimento das igrejas reformadas. Então, o que vocês ouviram aqui, a explicação do regimento, coincide com aquilo que está acontecendo nas igrejas. E qualquer ponto
particular, os concílios, quando estiverem lidando com cada caso, vão ter de resolver.